Introdução ao Evangelho segundo João. Autoria. A questão da autoria do Evangelho escrito por João ocupa posição central nos estudos do Novo Testamento e tem sido debatido desde a antiguidade cristã a questão da autoria. A tradição da Igreja primitiva atribuiu amplamente o Evangelho ao apóstolo João e membro do círculo mais íntimo dos discípulos de Jesus. Testemunhos antigos provenientes de autores como Irineu, Clemente, Tertuliano e Eusébio sustentam essa identificação. Irineu, particularmente, é muito importante nessa discussão da autoria do Evangelho. Ele afirmava ter recebido essa tradição através de Policarpo, que por sua vez teria sido discípulo direto do apóstolo João. O próprio Evangelho não menciona explicitamente o nome de seu autor, mas faz referência repetida a uma figura conhecida como o discípulo a quem Jesus amava. Esse personagem aparece em momentos cruciais da narrativa, incluindo a última ceia, a crucificação, o túmulo vazio e as aparições após a ressurreição. A tradição cristã identificou esse discípulo como o apóstolo João. O testemunho final do Evangelho afirma que esse discípulo é aquele que deu testemunho dos acontecimentos narrados, sugerindo então forte ligação entre sua experiência pessoal e a composição da obra. A crítica moderna levantou diversas objeções à autoria apostólica. Muitos estudiosos argumentam que o elevado desenvolvimento teológico do Evangelho reflete um estágio posterior da reflexão cristã. Além disso, observam diferenças significativas entre o Evangelho escrito e os sinóticos, quanto à cronologia, a linguagem e a apresentação do ministério de Jesus. Tais elementos levaram alguns pesquisadores a defenderem que o Evangelho seria produto de uma escola joanina ou comunidade joanina que preservou e desenvolveu tradições associadas ao apóstolo. A hipótese da comunidade joanina tornou-se especialmente influente durante o século XX. Segundo essa perspectiva, o Evangelho seria resultado de um longo processo de transmissão e reflexão comunitária. O discípulo amado teria sido uma testemunha histórica original, cujas memórias e ensinamentos foram preservados, interpretados e organizados por discípulos posteriores. Essa teoria procura explicar tanto o caráter testemunhal do Evangelho, quanto seu elevado grau de elaboração teológica. Apesar das diversas divergências acadêmicas, permanece amplamente reconhecido que o Evangelho, escrito por João, preserva tradições extremamente antigas relacionadas ao ministério histórico de Jesus. Mesmo estudiosos que rejeitam a autoria apostólica direta geralmente admitem a existência de um núcleo histórico vinculado a testemunhas oculares.
seja através da autoria direta do apóstolo João ou por meio de uma tradição joanina preservada por seus discípulos. O Evangelho continua sendo uma das fontes mais importantes para a compreensão da identidade e missão de Jesus. A data de composição. A maioria dos estudiosos contemporâneos situa a composição do Evangelho entre os anos 85 a 100 depois de Cristo. Essa datação baseia-se principalmente em evidências internas relacionadas ao desenvolvimento teológico do texto, a situação histórica refletida na narrativa e a relação do Evangelho com o contexto da Igreja do final do primeiro século. O Evangelho parece pressupor uma comunidade cristã já consolidada e envolvida em debates teológicos relativamente avançados. Um dos argumentos frequentemente utilizados para sustentar uma data tardia é a aparente tensão entre cristãos e sinagoga. Diversos textos joaninos mencionam expulsão da sinagoga como consequência da confissão de fé em Jesus. Muitos estudiosos associam essa situação à reorganização do judaísmo rabínico após a destruição do templo no ano 70, especialmente aos conflitos entre líderes judaicos e comunidades cristãs emergentes durante as últimas décadas do século I. Outro elemento relevante é o elevado desenvolvimento cristológico encontrado no Evangelho. João apresenta Jesus como o Logos eterno encarnado, participante ativo da criação e plenamente unido ao Pai. Alguns pesquisadores entendem que tal elaboração teológica reflete estado avançado de reflexão cristã. Estudiosos conservadores argumentam que essa elevada cristologia já aparece em documentos anteriores, incluindo as cartas paulinas, não sendo necessariamente evidência de composição tardia. A descoberta do chamado papiro Hylands, geralmente datado do início do século II, estabeleceu um importante limite cronológico para a composição do Evangelho. Como nesse manuscrito contém fragmentos de João e já circulava no Egito, em período relativamente próximo ao ano 125, a obra deve ter sido escrita significativamente antes dessa data para permitir sua cópia e disseminação pelo mundo mediterrâneo. Independentemente da data exata, o Evangelho escrito por João foi produzido em um período de profundas transformações para o cristianismo. A geração apostólica aproximava-se do fim. A igreja expandia-se entre os gentios e novas controvérsias teológicas começavam a surgir. Nesse contexto, o apóstolo João procurou oferecer uma apresentação madura e profunda da identidade de Jesus, fortalecendo a fé das comunidades cristãs diante dos desafios de seu tempo. Os destinatários. A identificação dos destinatários do Evangelho escrito por João é uma questão complexa devido à ausência de referências explícitas a uma igreja específica.
Diferentemente de Lucas, que menciona Teófilo, João dirige sua obra a uma audiência mais ampla. O Evangelho parece ter sido escrito para comunidades cristãs, composta tanto por judeus quanto por gentios convertidos, enfrentando desafios teológicos e sociais relacionados à identidade da fé cristã. Os números esclarecimentos sobre costumes judaicos sugerem que parte significativa dos leitores não possuía familiaridade profunda com o judaísmo palestino. O apóstolo João frequentemente explica festas judaicas, práticas religiosas e expressões culturais que seriam conhecidas por leitores judeus, mas não necessariamente por gentios. Esse detalhe indica uma audiência diversificada, situada provavelmente fora da Palestina. Ao mesmo tempo, o Evangelho demonstra conhecimento extraordinário das Escrituras hebraicas e das expectativas messiânicas judaicas. O autor dialoga constantemente com temas centrais do Antigo Testamento, como criação, Êxodo, templo, Páscoa. Isso sugere que seus leitores precisavam compreender como Jesus cumpria e transcendia as instituições fundamentais da fé judaica. Outro aspecto importante é o contexto de conflito religioso refletido na narrativa. Diversos textos indicam tensão entre seguidores de Jesus e autoridades judaicas. A comunidade joanina aparentemente enfrentava rejeição, exclusão e hostilidade por causa da confissão de Jesus como o Messias e Filho de Deus. O Evangelho procura fortalecer esses crentes, reafirmando a legitimidade de sua fé diante da oposição. Além disso, muitos estudiosos acreditam que o apóstolo João escreve em resposta a tendências doutrinárias emergentes que minimizavam a humanidade de Cristo ou interpretavam inadequadamente sua identidade. O Evangelho insiste simultaneamente na plena divindade e na plena humanidade de Jesus. Seus destinatários necessitavam não apenas de encorajamento pastoral, mas também de orientação doutrinária sólida, para enfrentar erros teológicos em desenvolvimento. O propósito do livro. O propósito do Evangelho escrito por João é declarado explicitamente pelo autor, no final da obra, no capítulo 20, nos versículos 30 e 31. Lemos que os sinais foram registrados para que os leitores creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Essa declaração constitui a chave interpretativa fundamental para todo o livro. Um dos objetivos centrais do autor é demonstrar a identidade divina de Jesus. Diferentemente dos sinóticos, o apóstolo João enfatiza repetidamente a pré-existência de Cristo, sua identidade com o Pai e sua participação na criação do universo. O Evangelho procura conduzir os leitores ao reconhecimento de que Jesus não é apenas profeta, mestre ou Messias humano,
mas o próprio Filho eterno de Deus encarnado. Outro propósito importante consiste em fortalecer a fé dos cristãos diante de perseguições e dúvidas. O Evangelho foi escrito para comunidades enfrentando oposição religiosa e desafios internos. O apóstolo João procura demonstrar que a fé em Cristo possui fundamento histórico sólido e significativo. Os sinais realizados por Jesus funcionam como evidências de sua identidade messiânica e divina. O apóstolo João também pretende corrigir compreensões inadequadas sobre a pessoa de Jesus. Ao longo do livro, Jesus é apresentado simultaneamente como plenamente humano e plenamente divino. Ele sente fome, sente sede, tristeza, sofrimento, mas também manifesta autoridade sobre a natureza, sobre a morte e o destino eterno da humanidade. Essa combinação torna-se fundamental para a cristologia cristã posterior. O Evangelho também visa promover relacionamento pessoal e transformador com Jesus. O objetivo não é apenas transmitir informação teológica, mas conduzir os leitores à vida eterna através da fé. O apóstolo João enfatiza continuamente conceitos como permanecer, conhecer, amar e crer. A verdadeira fé envolve comunhão viva com o Filho de Deus e participação na vida divina oferecida através dele. O contexto histórico. O Evangelho, escrito por João, foi produzido em um contexto histórico marcado pela consolidação do cristianismo como um movimento distinto do judaísmo. Após a destruição de Jerusalém no ano 70, o judaísmo passou por profunda reorganização sob liderança rabínica. Nesse processo, as relações entre comunidades judaicas e cristãs tornaram-se cada vez mais tensas, influenciando significativamente o ambiente em que o apóstolo João escreveu. O mundo mediterrâneo, do qual o primeiro século encontrava-se sob o domínio do Império Romano, a Pax Romana facilitava viagens, comércio, circulação de ideias, contribuindo para a expansão do cristianismo. Ao mesmo tempo, o culto imperial e as expectativas de lealdade política ao imperador criavam desafios para comunidades que confessavam Jesus como o único Senhor. O contexto intelectual da época também era extremamente diversificado. Filosofias gregas, religiões de mistério, tradições judaicas e movimentos sincréticos coexistiam e competiam por influência. O uso joanino do conceito de logos demonstra interação sofisticada com correntes intelectuais do mundo helenístico, ao mesmo tempo em que preserva raízes profundas na tradição bíblica judaica. Outro fator relevante envolve o surgimento de tendências teológicas que posteriormente seriam associadas ao gnosticismo. Embora o gnosticismo plenamente desenvolvido pertença ao século II, ideias relacionadas à negação da verdadeira humanidade de Cristo já começavam a circular. O apóstolo João responde energicamente a essas tendências
ao enfatizar que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Nesse contexto complexo, o Evangelho apresenta Jesus como resposta definitiva às necessidades religiosas, filosóficas e espirituais da humanidade. O apóstolo João demonstra que Jesus cumpre as expectativas judaicas, transcende as limitações da filosofia pagã e oferece solução verdadeira para o problema humano do pecado e da separação de Deus. A estrutura literária. A estrutura literária do Evangelho distingue-se significativamente dos evangelhos sinóticos. O Evangelho é organizado em torno de grandes blocos narrativos e discursos teológicos cuidadosamente elaborados. Muitos estudiosos identificam uma divisão principal entre o chamado livro dos sinais, que seria os capítulos 1 a 12, e o livro da glória, que seria dos capítulos 13 a 21. O prólogo de João constitui uma das passagens mais extraordinárias da literatura cristã primitiva. Em linguagem profundamente teológica, apresenta Jesus como Logos eterno, que estava com Deus e era Deus. Esse prólogo funciona como introdução temática para toda a narrativa, antecipando conceitos que serão desenvolvidos ao longo do Evangelho. A primeira grande seção concentra-se nos sinais realizados por Jesus. Diferentemente dos sinóticos, João seleciona número limitado de milagres e os apresenta como sinais reveladores da divindade de Jesus. Transformação da água em vinho, cura de cego de nascença e ressurreição de Lázaro como exemplos de eventos que possuem significado teológico profundo, além de seu aspecto histórico. A segunda grande seção focaliza os discursos de despedida, a paixão e a morte e ressurreição. Nessa parte, a atenção desloca-se dos sinais públicos para a preparação dos discípulos. Os longos discursos encontrados nos capítulos 13 a 17 apresentam reflexões profundas sobre amor, Espírito Santo, unidade e perseverança. A narrativa culmina na glorificação de Jesus através da cruz e da ressurreição. Diferentemente da percepção comum da cruz como derrota, o apóstolo João apresenta como o momento supremo da revelação da glória divina. A estrutura literária do Evangelho conduz progressivamente o leitor a compreender esse paradoxo central da fé cristã. A teologia do livro. A teologia do Evangelho escrito pelo apóstolo João é profundamente cristocêntrica. Jesus ocupa posição absoluta no plano da revelação divina. Ele é apresentado como Logos eterno, Filho unigênito, Cordeiro de Deus. Nenhum outro evangelho desenvolve de maneira tão explícita a divindade de Jesus. A doutrina da encarnação constitui um dos pilares da teologia joanina. O prólogo afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre os seres humanos. Essa declaração representa uma das formulações mais profundas da fé cristã, unindo transcendência divina e proximidade humana em uma única pessoa. Deus torna-se plenamente conhecido
através de Jesus. Outro tema central é a da vida eterna. No Evangelho escrito por João, vida eterna não se refere apenas à existência futura após a morte, mas à participação presente na comunhão com Deus através de Jesus. A fé inaugura já no presente uma nova realidade espiritual que alcançará sua plenitude na consumação escatológica. A teologia do Espírito Santo também recebe tratamento singular. O apóstolo João apresenta o Espírito como consolador, como mestre e testemunha da verdade. Após a partida de Jesus, o Espírito continua sua obra entre os discípulos, guiando, fortalecendo, conduzindo ao pleno conhecimento da verdade divina. O apóstolo João também enfatiza extraordinariamente o amor do Pai pelo Filho, do Filho pelos discípulos e dos discípulos uns pelos outros. Isso constitui o eixo fundamental da fé cristã. A comunidade cristã é chamada a refletir na prática o amor revelado supremamente na entrega sacrificial de Cristo pela humanidade. Principais dificuldades interpretativas. Uma das maiores dificuldades interpretativas do Evangelho envolve sua relação com os evangelhos sinóticos. As diferenças cronológicas, geográficas e teológicas em João e os demais evangelhos geram debates. Questões como a duração do ministério de Jesus, a purificação do templo e a cronologia da paixão pertencem amplamente a essa discussão. Outra dificuldade importante refere-se ao conceito do Logos. Os estudiosos debatem até que ponto o apóstolo João foi influenciado pela filosofia grega, pela tradição judaica da sabedoria, ou por ambas. A interpretação adequada desse conceito continua sendo fundamental para compreender a cristologia joanina e sua relação com o ambiente intelectual do primeiro século. A questão da historicidade também ocupa lugar central nos estudos joaninos. Durante muito tempo, alguns pesquisadores consideram João menos histórico devido ao seu elevado conteúdo teológico. Descobertas arqueológicas e novas abordagens metodológicas têm levado muitos estudiosos a reavaliar positivamente o valor histórico do Evangelho. Os discursos extensos de Jesus representam outro desafio interpretativo. Diferentemente dos ditos breves encontrados nos sinóticos, o apóstolo João apresenta longos discursos teológicos altamente elaborados. Surge então a questão de até que ponto esses discursos refletem palavras históricas de Jesus ou formulações teológicas do evangelista. Debates continuam acerca da formação do Evangelho, da hipótese da comunidade joanina e da relação entre o discípulo amado e o autor final da obra. Essas questões influenciam profundamente a compreensão da origem, do propósito e do desenvolvimento do texto, permanecendo entre os temas mais discutidos na pesquisa bíblica contemporânea. O Evangelho escrito por João permanece extraordinariamente relevante para a Igreja e para a academia contemporânea devido à profundidade singular de sua apresentação da pessoa de Jesus. Em uma época marcada por relativismo religioso, pluralismo filosófico e crises existenciais,
O Evangelho escrito por João continua proclamando que a verdade definitiva acerca de Deus encontra-se revelada em Jesus. Sua ênfase na encarnação possui importância permanente para a teologia cristã. O apóstolo João recorda que Deus não permaneceu distante da experiência humana, mas entrou na história através de Jesus. Essa verdade continua oferecendo fundamento para a esperança. Em um mundo marcado por sofrimento e alienação espiritual. O Evangelho escrito por João também permanece relevante por sua profunda reflexão sobre a vida eterna. Em uma sociedade frequentemente dominada pelo materialismo e pela busca de significado passageiro, o livro apresenta uma visão de vida fundamentada na comunhão com Deus. A vida eterna não é apenas promessa futura, mas realidade transformadora disponível no presente através da fé em Jesus. Além disso, sua teologia do amor continua desafiando indivíduos e comunidades. O chamado para amar como Cristo amou permanece um dos imperativos éticos mais profundos e necessários da história humana. Em tempos de polarização, violência, a mensagem do livro conserva extraordinária atualidade. Por fim, o Evangelho escrito por João continua conduzindo leitores de todas as gerações à mesma pergunta fundamental que motivou sua composição: quem é Jesus? Sua resposta permanece clara, profunda. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e aqueles que creem nele encontram vida, verdade, esperança e comunhão com Deus.